seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Básico da plataforma Mais IFMG. Hoje estamos na aula número 19 e vamos dar início ao nosso último projeto prático deste curso. O que eu separei para vocês foi um jogo da velha para a gente poder estar implementando aqui com base nos conceitos que já vimos até o momento. Então a gente viu como criar componentes, aprendemos a estilizar componentes de diversas formas, né, tanto a View quanto a Touchable Opacity, que são os botões que a gente vai criando, e recentemente aprendemos um pouco de navegação. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui é que para construir um jogo da velha, a gente vai lidar com uma estrutura de dados. Essa estrutura de dados é uma estrutura de dados bidimensional, é como se fosse mesmo aqui uma matriz, né, que a gente chama de array. Neste caso. Então, esse array bidimensional será uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, onde, nessa imagem aqui, eu trago para vocês as condições de vitória que a gente pode ter. A gente vai ter que verificar se o jogador venceu por linha, né? E aqui inclui tanto a primeira linha, a segunda, a terceira, por coluna, primeira, segunda, terceira, ou por diagonal principal, ou ainda por diagonal secundária, tá? Então, tendo esses tipos de verificação para serem feitas, a gente vai criar uma função que a cada jogada ela irá verificar se houve um ganhador. O que eu fiz aqui até o momento, para adiantar, foi apenas criar um novo projeto do zero, em que eu chamo ele de jogo da velha, tá? E eu simplesmente criei a pasta src, dentro dela eu criei uma pasta assets, e dentro da assets eu criei img. Aqui eu coloquei apenas 3 imagens, tá? Essas imagens são opcionais, quem quiser pode estar colocando imagens aí personalizadas, próprias no projeto de vocês. Essa possibilidade é apenas para poder relembrar aqui quais são as vitórias do jogo da velha, quando a gente estiver implementando. Velhas aqui, .png, é apenas uma imagenzinha que eu vou usar na tela inicial. E esse velha PNG aqui, tá? É só quando der empate, quando não tivermos vencedor. Tá? Então, sem perder tempo, vamos começar, né? Vamos começar aqui, só mais uma coisa, no package.json, né? Eu fiz a mesma coisa do último projeto, tá? Instalei o Native Stack, o Safe Area Context e o Screens, certo? Então, instalei aqui as dependências e instalei o React Navigation. Nós vamos trabalhar com navegação stack. Essa aplicação poderia ser feita perfeitamente em apenas uma tela, mas para poder praticar um pouco mais aí com navegação, para deixar bem tranquilo o caminho de vocês. Então eu vou criar aqui dentro da src uma nova pasta, tá? Essa pasta eu vou chamá-la de routes. No último projeto a gente utilizou a pasta routes e utilizamos também uma pasta screens, né? Então eu vou fazer aqui a mesma coisa. O que a gente vai ter dentro da screens? Dentro da Screens, nós vamos ter 3 telas. Primeiro, uma tela que eu vou chamar de menu. Menu JS, né? O menu aqui que vai inicializar o jogo para o usuário escolher com qual ele quer jogar. Depois, eu vou criar a tela do game em si, que é a tela onde ele vai estar jogando ali, fazendo as jogadas e marcando ali com a bolinha e com o X. Por fim, eu vou criar aqui uma última tela chamada Winner, né, onde a gente vai mostrar quem foi o vencedor, certo? Cada uma dessas telas, então, a gente vai ter aqui. Vamos começar pela menu. Então a gente vai exportar aqui o menu e vai ser a tela inicial, né, aquela tela que o jogador vai ver assim que ele pegar no aplicativo. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou retornar aqui, simplesmente, por enquanto, uma view vazia, tá? Só para não dar erro. Eu vou criar uma outra pasta aqui e eu vou chamá-la de global, tá? Por que global? Esse global, dentro dele, eu vou criar um arquivo e todo o estilo da nossa aplicação eu vou salvar dentro dele. Certo? Deste modo, toda vez que a gente tiver que criar uma estilização e que vá se repetir ao longo do projeto, a gente pode vir aqui nesse style aqui e salvá-la.
Eu estou fazendo isso porque, como é um projeto muito pequeno, de apenas 3 telas, a gente vai repetir algumas coisas, como o container, o título, talvez o subtítulo, tá? O botão para voltar pode ser o mesmo. Então a gente faz tudo por aqui e fica mais prático de dar manutenção. Então aqui eu vou importar o Style Sheet, só que não é do React Native Web, tá? Cuidado na auto-import aí, pessoal. Eu vou importar o Style Sheet e eu vou criar aqui o Styles. Se vocês se lembram, né, como que a gente usa o Style Sheet? É uma função create e dentro dela a gente passa um objeto. O primeiro objeto aqui que a gente pode estar colocando é o container, né? E esse container ele vai ser o quê? Aquele flex zoom para ocupar toda a tela. Eu vou informar para ele que o background color da minha aplicação eu quero que seja o branco, tá? Então eu vou deixar um fundo branco ali. Vocês têm total liberdade para mudar a cor, né, a disposição aí dos componentes no aplicativo de vocês. A ideia aqui é apenas a gente compreender a parte lógica, né, a navegação e as reações em tela. Nós vamos trabalhar com use state e use effect nesse projeto. Beleza, gente. Aqui então eu estou com um container e eu preciso, né, exportar esse styles. Então, uma vez que eu exporto esse styles, eu consigo importá-lo aqui no meu menu. E aí eu posso vir aqui, tem que ser acima, né, do meu menu. E olha lá, importa styles de global style. Perfeito, eu já tenho um container, então basta eu vir aqui e na minha view eu posso falar para ela que ela vai ter um estilo aqui de container, certo? Então esse estilo de container aqui, para poder ter a tela inteira. O que mais que a gente vai fazer? Já importamos o styles, por enquanto a gente não está vendo nada ainda, porque eu ainda não configurei a navegação, mas já já a gente faz a configuração dela. Aqui eu posso deixar importado já que a gente vai utilizar o use state do React, né? Nós vamos ter estados aqui para controlar. E também o use navigation, tá? A gente também vai precisar dele aqui. Está faltando eu importar view e text. Então nós vamos pensar aqui, ó, view para a nossa tela, texto, a gente vai ter um título, né? A gente vai ter um botão que na verdade vai ser um quadrinho para o usuário selecionar se ele quer jogar com X ou com bolinha, tá? Vamos deixar o status bar, que o próprio React Native traz para a gente, e vamos importar de uma vez aqui a image que a gente vai precisar. Tá? Se eu lembrar de mais alguma aqui, a gente volta e importa novamente. Então, meu menu está aqui criado, e aqui dentro do container, só para não ficar vazio, eu vou criar aqui menu. Bom, temos então o nosso primeiro componente criado. Vamos usar a mesma lógica das aulas de navegação. Eu vou criar aqui o index para o routes, né? E o app routes, certo? Mesmo esquema, vamos usar o app routes aqui para a gente poder estar... Deixa eu só renomear aqui. A gente vai usar aqui o app routes para poder estar importando as screens. Então aqui, Create Native Stack Navigator, tá? Então a gente vai utilizar a navegação por stack. E eu vou importar aqui o menu, da tela de menu. Eu vou desestruturar o Navigator e o Screen de Create Stack Navigator. E agora eu vou exportar o meu App Routes, né? E esse App Routes, por enquanto, ele vai retornar somente uma tela. Dentro do Navigator, eu já vou passar aqui o Screen Options, tá? Para ele tirar aquele header lá de cima. São duas chaves, header shall.
Ok. Header shall false. E o screen aqui, o name, o nome da minha rota, da minha página, na verdade, vai ser menu, que eu estou criando, né? E o meu componente é o menu. Pronto. App Routes criado, né? Vamos agora para index das nossas rotas, onde aqui a gente vai estar criando o nosso container. Então, eu vou importar aqui o Navigation Container. O App Routes. Opa. E aí as minhas rotas, eu vou retornar aqui dentro do Navigation Container todas aquelas rotas que a gente criar. Pronto, pessoal. Aqui a gente já tem as nossas rotas configuradas, né? Exatamente como fizemos nas últimas aulas. Lá no meu app, então, que está renderizando isso aqui até o momento, o meu app agora ele só vai retornar quem? Routes. Não preciso desse style aqui. Podemos apagar essa linha. E o status bar a gente vai fazer lá dentro. Ok. Routes pronto. Né? A gente já tem aqui a importação da nossa rota. O que a gente vai fazer agora é começar a criar a nossa tela de menu. Né? Aqui já carregou o menu. Ó. A gente precisa então criar essa primeira tela para o usuário. E aí o que a gente pode estar fazendo? Na tela de menu a gente vai ter basicamente 3 partes nela. A gente vai ter um título, onde eu vou apenas escrever lá em cima Jogo da Velha. Logo abaixo eu vou colocar uma imagem, que vai ser essa imagem das 2 velhinhas jogando aqui. Tá? E logo embaixo eu falo para o usuário fazer a escolha dele, com o qual ele quer começar a jogar. Como a gente vai fazer um jogo apenas de teste, né, não vai ter como jogar 2 pessoas em celulares diferentes. Vai ser tudo aqui single player, né, no mesmo dispositivo. Isso aí, para a gente poder colocar com mais jogadores, teria que fazer uma API, né, alguma configuração aí mais complexa. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fechar todos aqui. E dentro do menu, né, que eu já estou aqui começando a fazer o menu, eu já vou adiantar aqui e vou criar o Navigation, que a gente vai precisar usando o Use Navigation. Eu vou criar inicialmente aqui o texto do título. Então, logo aqui abaixo de Container, tá? Eu vou ter o status bar, o estilo dele vai ser alto. Vamos colocar aqui então um text aqui, a gente pode pôr Jogo da Velha. E aí eu vou passar um estilo para esse title, que vai ser o quê? Eu vou falar que é do styles. Vamos criar menu title, porque a gente pode fazer um menu diferente para outras telas, tá? E aí eu vou só fechar aqui essa aula colocando a imagem, para a gente poder relembrar como que insere uma imagem no React Native. Então, a imagem, eu vou dar um estilo para ela. Tá? Eu quero que essa minha imagem ocupe 75% da largura da tela, tá? Para poder ser algo assim bem definido ali. E eu quero também, né, porque eu tenho que colocar o Resize Mode Contain, porque senão ela pode ocupar os 75%, mas pode ocupar cortando. O Contain vai impedir que ela corte, que ela se reajuste nesses 75%. E por fim um source aqui, que agora sim eu vou importar essa imagem. Né? E esse source vai trazer a imagem de onde para mim? A gente usa o require para poder estar trazendo essa imagem e o caminho dela. Então eu vou voltar um nível aqui, ó, e encontrei a pasta assets. Assets, img, velhas.png. Ok? Então a gente está salvando aqui. O menu title, eu vou copiar ele aqui para o global, né? E eu vou precisar
criar aqui uma estilização para esse menu title. E o que ele vai ter? Basicamente eu vou dar uma fonte para ele aqui maior, né? Vou passar um tamanho 30, font size 30 eu acho que vai ficar bom. Um font weight bold para poder ficar negrito, eu quero um destaque maior ali. E um color, eu não vou colocar o preto não, eu vou colocar o 333, tá? Ele é um cinza bem escuro, quase preto, eu acho que fica mais agradável, não fica tão forte na tela ali. Pronto, o jogo da velha está aqui. Ok. E agora a gente colocou a imagem ainda não apareceu. Eu coloquei source, né? É source. Pronto, tá aí as nossas velhinhas jogando, né? Então eu vou encerrar essa aula por aqui e a gente continua na próxima aula, fechando aqui a nossa tela de menu, colocando as opções, porque aí nós vamos criar um componente um pouco mais completo, né? Bem organizado, e já direcionando para a tela do jogo e entendendo como que vai funcionar o nosso tabuleiro.